Manaus vai ganhar em breve um novo hospital pediátrico Rio Solimões da Apvida Notre Dame Intermédica. Temos vida no nome, e isso não é só uma coincidência. Onde há vida, Apvida Notre Dame Intermédica. Minha gente, vocês sabem, hoje é a Quarta Tech. E o que acontece aqui na Quarta Tech? A Quarta Tech, ela tem uma característica fantástica. Vocês sabem qual é? É que, com absoluta certeza, as pessoas, as personalidades, os protagonistas que vêm aqui conversar com a gente, eles começam ensinando a este apresentador, entendeu? Eu sou o primeiro a aprender aqui. E, consequentemente, todo mundo que está nos ouvindo, que está nos vendo, aprende também. Então, quando eu vislumbro a quarta Tech, é assim, que é um momento, é uma conversa de grandes revelações, é uma conversa que tem a ver, e a gente toma muito cuidado com isso, entenderam? Nós pensamos, singularizamos os temas, pensando justamente no envolvimento da tecnologia. Quarta Tech, né? Todos os assuntos que têm sido discutidos aqui até hoje na Quarta Tech tem algo a ver com tecnologia. Alguns desses assuntos, e vocês sabem, no meu caso, claro, eram para mim ficção científica, porque na minha geração muitas das coisas que hoje são utilizadas como consequência das tecnologias, a gente nem imaginava que seria possível. Entenderam? Eu falei aqui numa entrevista sobre a questão do orelhão, né, que a gente usava o orelhão, aí o nosso entrevistado querido falou: Humberto, é do orelhão que vem, caiu a ficha, porque tinha uma ficha, lembra? Eu digo, exato, tinha a ficha, etc. Aí sabe o que eu fiz? Eu perguntei da minha neta, que está estudando informática em São Paulo, ela está se formando numa faculdade de informática e tal, né? Eu perguntei para ela: escuta, tu já usaste um orelhão? Ela disse, sabe o que ela disse para mim? O que é isso, vovô? Não é fantástico um negócio desse? Entenderam, gente? Então é por isso que a gente está aqui com a Quarta Tech. É que a nova geração precisa saber um pouco do como era e muito do como é e muito mais do que vai ser. E a Sueli Cusson, ela é CEO da Amera. Entenderam? E não é só isso, não. Eu vou segurar vocês aqui nessa nossa conversa. A Sueli Cusson é o seguinte: ela é formada em logística pela Universidade de Vila Velha, no Espírito Santo. Ela atuou 19 anos na logística internacional. Ela tem uma carinha bacana e que leva a gente a perguntar onde é a fonte da juventude. Porque, olha só de logística internacional, ela tem 19 anos de preparo. Ela atua aqui em Manaus desde 2017, quando assumiu um cargo de diretora na diretoria de uma indústria do setor de plástico, e em 2022 ela recebeu o convite para startar a Amera. O que é legal sobre a Quarta Tech, tem umas palavras novas, startar, entendeu? Deletado, quer dizer, palavras também que não existiam lá na minha geração, tá? Essas palavras não tinham. E ela é CEO, né? Chief Executive Officer da Amera. Entenderam? Não, ela é que vai explicar essa coisa que eu estou falando, porque quem entende de tudo aqui é ela. Agora, tem uma coisa sobre a Sueli, e aqui eu encerro a minha isca para vocês ficarem com a gente, que é a seguinte: olha o que ela me ensinou antes da entrevista. Ela aí. Elinha aí, tá? Ela me ensinou o seguinte: no Brasil, minha gente, na nossa pátria amada, são fabricados cerca de 53 milhões de pneus por ano. Vocês sabiam disso? Eu não sabia. E a Amera transforma descartes em novas oportunidades de negócio. Então, nós vamos falar de negócios,
de oportunidade, de janelas de oportunidade e tudo isso mais. Agora eu encerro dizendo, Sueli Cassol, você nem sabe o quanto você é bem-vinda, você nem sabe o quanto a expectativa dessa turma aí está ativada para ouvir o que você tem a dizer. Seja bem-vinda, Sueli. Muito obrigada, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês hoje, viu? Obrigada a todos que estão conosco. Humberto, muito obrigada pelo convite. E eu falo sempre que é imensamente prazeroso e gratificante a gente ter a oportunidade de falar o impacto socioambiental que nós causamos na cidade de Manaus com a Mera. Eu digo que o DNA da Mera é a sustentabilidade, porque nós somos uma empresa que já nascemos ESG. E nós nascemos ESG na sua essência. Explica logo o que é ESG. Eu acho lindo isso. Lá vai, ela já começou com ESG. O que é esse ESG que está no DNA da Amera? É que assim, toda empresa, eu digo que ela tem que nascer ESG, né? ESG, você tem um compromisso de governança com a sociedade, com as políticas como um todo, né? E eu digo que a empresa que ela não é ESG, ela já está um pé atrás, mas o importante não é você... tem um lance ambiental no ESG também, né? Não, é total. É total, né? Esse é o grande case, né, do ESG. A empresa ela tem que estar de acordo com todas as regras da ESG. Hoje é politicamente correto todas as empresas, principalmente as empresas na Amazônia, no Amazonas, terem como no seu formato o ESG? É extremamente importante, principalmente quando a gente está falando de uma empresa que está na Amazônia, né? O que é você ter esse... O que é o ESG num todo? A empresa, se ela fabricou algum equipamento, ela tem que ter a responsabilidade de dar uma destinação correta para isso. Antigamente, a pessoa fabricava e se ela... eu passei por Humberto, então ele está o responsável, o problema é dele. Agora não é assim, sabe por quê? Você tem um fornecedor. Então, o seu fornecedor, ele vai te fazer uma cobrança. Como que você está descartando esse produto? Cadê aquele que você substituiu? Cadê o certificado? Isso. Você jogou um produto no meio ambiente, ele teve uma destinação correta, como que isso está voltando para o mercado, está sendo feita uma logística reversa desse produto. Então, hoje existe essa cobrança. Eu digo sempre que existe um afunilamento e que obriga. A empresa ela pode até não querer não se adequar, mas ela acaba sendo obrigada, porque senão ela é expelida pelo mercado. Interessante, né? O sistema engole ela. Exatamente. O próprio sistema engole e ela automaticamente é expelida do mercado. Então eu acho que é extremamente importante, é o que eu falo. A máxima da Amera nós não somos uma empresa ESG para a sociedade olhar como, não, nós somos porque realmente nós fazemos questão de sermos uma empresa que está dentro de todos os cumprimentos de uma empresa ESG. Nós temos uma preocupação social e ambiental. A gente está falando de 53 milhões de pneus que são produzidos no Brasil. No Brasil, no ano só, no período de um ano, não é? A nossa capacidade produtiva é de 680 mil toneladas anual. Fala sério? E nós não geramos nenhum resíduo no nosso processo. Nós não geramos nenhum resíduo. O que sai de resíduo é o aço do pneu e esse aço o aço do pneu quando o pneu está careca, a gente vê aqueles fiozinhos lá prateados, é esse o aço? Esse mesmo. E tem o talão, que ele é o que mantém o pneu vivo, né? A preocupação de todo mundo que descarta o pneu é com o talão. Então a gente tem esses dois processos e esses dois produtos que são aço, eles voltam para a indústria e eles são reutilizados. E caso o nosso produto tenha alguma avaria, ele volta também para ser reprocessado. Então a gente não gera nenhum resíduo no nosso processo. Sueli, escuta essa. Eu tenho uma pessoa, o nome dele é Luiz Paz. Eu tenho o maior respeito por ele, ele é um camarada que ele trabalha na Semusp. Ele é um cara que admirável. Humberto, recolhemos 37 toneladas de lixo esse mês.
Ele somatiza esse descarte de lixo nos igarapés, etc, etc. Ele me disse uma coisa que eu não esqueci e não vou esquecer. O Luiz Paz é gerente de meio ambiente da CEMUSP, aqui da prefeitura. Ele me disse, Humberto, o que a gente recolhe de pneus jogados nos igarapés aqui em Manaus não é brincadeira. Então, Sueli, minha CEO querida, me explica uma coisa. Eu estou vendo aqui no meu dever de casa, da Amera, que um pneu leva 600 anos para se decompor. Para se decompor, quer dizer, para deixar de existir. Isso é muito sério. Você tem noção de que nós nunca vamos ver um pneu se decompor? Não. Olha que coisa linda, é verdade. A gente não vai estar nem aqui para ver isso. Então, e é por isso a urgência de nós tratarmos essas questões, nós falarmos cada vez mais sobre isso, para as pessoas se conscientizarem da importância do descarte correto. Eu sempre falo que um resíduo, quando ele está sozinho, ele é um resíduo. Se você junta junto com outro resíduo, a gente transforma em lixo. Lixo, depois que é lixo, virou lixo. Então a gente precisa se conscientizar, da forma como nós estamos descartando os nossos resíduos. Eu digo sempre, uma hora a conta chega, da mesma forma que a conta está chegando. Mas o hábito da grande maioria, e eu me incluo, eu não me excluo, eu me incluo, é pegar o saco preto de lixo, enche de lixo, bota lá fora, o cara vem, bota no caminhão, leva. Eu não estou nem aí para onde esse lixo vai, o que é feito, etc. E isso precisa mudar, não é isso, Eli? Essa que é a grande questão. Os aterros sanitários, eles já foram proibidos, por exemplo. Pois é, as pessoas não separam o lixo, não fazem, aí entregam lá para o gari leva lá para o lixão e ninguém está nem aí, aí o outro joga dentro do igarapé, quer dizer, é preciso mudar isso, não é, Sueli? É isso que eu falo, por isso que eu fico muito feliz quando eu tenho oportunidade em algum programa, alguma entrevista, porque eu estava na semana passada numa universidade palestrando também sobre a Mera, e eu falo sempre, a gente precisa falar maçantemente, porque é através da informação que as pessoas têm a mudança de hábito. E a gente precisa que as pessoas se conscientizem, a gente precisa entender que o meio ambiente ele não é nosso. Nós temos que acabar com essa prepotência. A gente precisa cuidar e ter responsabilidade até na hora de nós comprarmos. Quantas sacolas? Você sabia que em 2054, se nós continuarmos com o mesmo consumo de plástico, em 2054 nos oceanos vai ter mais plástico do que peixe? Então a gente precisa se conscientizar, a gente precisa se conscientizar do que nós estamos adquirindo, o que estamos consumindo. Faltam 30 anos para 2054. Exatamente. Então a conta está chegando, cada dia mais o meio ambiente ele dá sinais. Eu sempre digo que tudo na vida são sinais, a gente aqui não se atenta aos sinais. Nós já acabamos com a camada de ozônio, o aquecimento global, os rios estão secando. Uma hora a conta chega. Olha como eu estou aqui no ar-condicionado e está quente. Está muito quente. Manaus hoje está um forno. Manaus hoje está uma cidade... A gente sabe que Manaus é uma cidade quente, mas a gente sabe que está exacerbado. Sim, esse sem ano dúvida. Está extremamente exacerbado. Nós não tínhamos uma seca tão acirrada desde 2010. Os botos estão morrendo por falta de oxigênio. Toneladas de peixes. Então, por falta de oxigênio. Agora você imagina o que eu mais fico triste, o pessoal do interior, porque a gente está na cidade. Agora você imagina quem está no interior. Mas tu sabe quem está sofrendo na cidade, Alberto? Tem dois grupos importantes que estão sofrendo demais: as crianças e os idosos. Os crianças e os idosos em Manaus estão passando por um perrengue. Até porque o idoso, ele não tem o hábito, aliás, ele perde o hábito de tomar água. O idoso, ele precisa ser... Ei, tomou água, papai? Vovô, tomou água, papai? O idoso precisa ser questionado se ele tomou água, porque o próprio organismo não acusa a sede. E as crianças e os idosos desidratam dessa forma. Então, o sofrimento ambiental, das consequências ambientais para os idosos e
e crianças em Manaus. E você sabe disso, né, Sueli? Muito mais gritante, sim. E você imagina ainda, somado ao calor, nós temos essas queimadas. Você estava aí no dia do fumacê? Do que Manaus foi tomada por fumaça? Sim. Eu moro É um absurdo, Sueli. Não, é um absurdo. É o que eu falo, as coisas já tomaram uma proporção de uma forma que não dá para nós agirmos. A conta não vai chegar, né, Sueli? A conta está chegando. Não, ela já chegou. O tempo do verbo está chegando, é o gerúndio. Exatamente, porque o que eu digo sempre é: a gente precisa tomar ações. A gente precisa tomar ações para diminuirmos esses impactos. Porque já existiam vários estudos anos atrás apontando que tudo isso aconteceria. Só que nós não tomamos nenhuma atitude. Nós não tomamos nenhuma ação. Se nós não tomarmos nenhuma ação, da mesma forma que eu digo, a extrema importância de nós nos conscientizarmos. Porque eu estive na frente da Manaus Moderna há umas 3 semanas. Se você vê que tristeza, a quantidade de lixo, o rio secou e a quantidade Bem-vindo ao clube, de eu lixo estive lá também. externado, gente. Você está certíssimo. Que tristeza. Se você visse a quantidade de pneus que eu vi jogado lá. O Luiz Paz me falou isso. Quer dizer, procede o que o Luiz falou, não é? Exatamente. Eu e o Luiz é uma Você pessoa conhece o Luiz? Muito, ele sim, é maravilhoso. A gente tem uma parceria muito grande. Sueli, me fala uma coisa. Repara o que eu fiz. Só de ruim. Olha o que eu fiz. Eu fui numa borracharia e perguntei: o que você faz com os pneus que o camarada chega aqui, troca e deixa aqui? Aí ele disse: a gente descarta. Como? Aquele ali é que sabe. Sabe quando foi isso? Hoje. Eu digo: quem é? Aí, escuta, não sei não, quem sabe é o outro que não está aqui, é um passando a bola para o outro sobre o descarte. Outra coisa que eu fiz, eu fui numa grande empresa que vende pneus e tudo, e fui comprei 2 pneus, ontem à tarde. E cheguei lá, e motivado pela sua vinda aqui, tá? Que eu fazia tempo que precisava comprar o pneu e não estava comprar, aí eu cheguei lá e, o que você... e um dos pneus que eu fui lá, não prestava mais. Eu rodo até não prestar mais. Que não é legal isso, não sirvo como exemplo. Mas aí o que aconteceu? Onde é que vocês descartam isso? Não, é o departamento tal. Não, mas já saiu, só volta amanhã. Outra coisa, compra-se pneus usados por R$5, R$10. Seria esclarece uma coisa, por favor. Tantas borracharias em Manaus, milhares de carros trocando pneu. Para onde vão? A Amera está comprando, a Amera aceita a doação. Qual é o lance da contribuição da Amera para diminuir a quantidade de pneus sendo jogado fora, para desespero do Luiz? E esses borracheiros, olha só de borracheiro em Manaus, olha como tem. Tem 2 coisas em Manaus que me assombram: o número de farmácias e o número de borracheiros. Aí de posto de gasolina também, agora são 3. Mas me diz uma coisa, o sorriso dela é maravilhoso, maravilhoso o sorriso dela. Me diz uma coisa, como é que é o sistema aí? Para onde vão esses pneus usados, milhares de pneus usados aqui em Manaus? Então, hoje descartados, aliás. Hoje nós temos tomado muitas ações, fazer parcerias, porque a ideia é essa, é nós identificarmos quem são os grandes geradores, onde estão os grandes geradores de resíduos de pneus. E aí nós vamos fazendo parcerias. Então, hoje, as grandes empresas, as que vendem pneus, por exemplo, hoje nós já temos um contrato, então eles fazem o descarte com a gente dá a certificação correta para todos eles. Eu digo sempre que, por exemplo, Vocês recolhem dessas grandes empresas? Elas deixam lá com a gente. Deixam lá na Amera, né? Deixam com a gente. Da mesma forma que uma pessoa física, ela pode ir lá na empresa. Posso fazer isso. Você pode fazer, descartar, a gente recebe, não tem nenhum problema. E, por exemplo, algum borracheiro que ele tá com um pneu e ele não consegue, obviamente, não consegue lá fazer a entrega pra gente. Não, e outra coisa, tu já viu que os borracheiros vendem os pneus usados, né? Por R$15, R$20, eles vendem. Sim. Tem isso. E o borracheiro, ele faz o que então? Então,
O borracheiro, na verdade, a gente pega também os pneus dele. E, obviamente, como eles trabalham de forma mais informal, é um custo que eles não conseguem ter, né? De levar o pneu. Sim. E como como eu disse, o DNA da Mera é a sustentabilidade, então a gente não pode deixar de atender essa demanda porque ele não consegue arcar com esse custo. Então a gente se organiza e a gente mesmo faz essa retirada. A gente também tem uma parceria com a Semusp também faz isso. Sim, porque eles devem ser um grande fornecedor, sim, infelizmente, né? Sim. Aliás, felizmente e infelizmente. Felizmente hoje porque eles retiram, né? E infelizmente porque o pessoal continua jogando pneu dentro do rio. Sim, exatamente. E tu lembras quando o pneu antes, o perigo era porque acumulava água e gerava carapanã? Agora é outra coisa. Não são tu dois, lembra? né? São dois problemas. Não é que tem água no pneu que gera carapanã. Não, é por isso que eu digo que é um impacto social e ambiental, porque a gente está falando de políticas públicas, né? A quantidade de proliferação de doenças que um pneu causa são absurdas. E fica lá 600 anos. Né? Exatamente. E quando o mosquito, ele coloca um foco de dengue ali, ele demora muito para... Olha aqui, gente, mosquito é carapanã, tá? Vocês daqui. Mosquito é o pessoal lá do Espírito Santo. Mas carapanã é daqui. Me fala uma coisa. As pessoas podem também, por exemplo, denunciar nessas... que o Luiz Paz me falou, um monte de lixeira viciada. Manaus tem centenas de lixeiras viciadas que estão cheias de pneus. Os vizinhos podem denunciar e a Mera vai pegar? Ou tem um sistema de que os pneus descartados na via pública vocês pegarem também? Sim. Hoje a gente está fazendo todo esse mapeamento, a gente já tem até uma parceria com algumas pessoas que fazem mesmo, não são nem ONGs, né, eu digo, mas que elas tratam essas lixeiras viciadas aqui na cidade de Manaus, esses pontos, sabe? Onde se coloca lixeira seletiva. Sim. E nós temos parcerias com eles, então sim, se eles identificam, eles ligam pra gente, a gente se organiza pra gente fazer essas retiradas. E eu digo sempre assim, que qualquer pessoa que chega na Mera, ela tem a certeza de que o pneu dela vai realmente ter uma destinação correta, porque nós somos uma empresa que fazemos uma logística 100% reversa. Ela entra pneu e ela sai um produto. Pois é, tirou a pergunta da ponta da minha língua. Me diz uma coisa, o pneu todo que chega lá, todos esses pneus, vocês transformam em quê? Nós transformamos em diversos produtos, começando com pisos de academia, pisos para área de crossfit, para área de playground, para anilhas, halteres. Então é uma indústria de transformação, não é? Sim, nós temos 2 fábricas dentro de uma. É por isso que eu digo que pra gente, nós viemos para fazermos realmente a diferença e acabarmos com essa problemática que é o pneu. E a gente só conseguiria fazer isso quando você dá uma destinação correta para o pneu. Claro. Então você vira e diz, vou triturar, você não está resolvendo o problema. A gente resolve o problema quando a gente faz uma logística 100% reversa. Então isso é extremamente grandioso e principalmente tecnológico. Nós somos a primeira indústria no Brasil a fazermos esse processo. Ninguém faz. Porque esse aqui em Manaus só existe, a Mera é a única indústria nesse processo. No Brasil. No Brasil? Nós somos a primeira indústria no Brasil a fazermos todo esse processo 100%. Que maravilha! Existem alguns que trituram, outros que fazem pneus, mas o processo num todo somos nós. E o mais importante, nós não somos uma empresa que veio de São Paulo ou de fora, não. A Mera é uma empresa de Manaus. Nós nascemos aqui em Manaus. Mas olha, é mesmo. Me diz uma coisa, você no release, né, na mensagem, fala o seguinte, que o pneu, são 53 milhões que são produzidos no Brasil, 600 anos para decompor. Agora me fala outra coisa. E os pneus são importados? Porque tem um monte de pneus nessas lojas, eu vi ontem, que não são brasileiros. Ainda tem esses pneus, então é muito mais do que 53 milhões por ano, não é? Não,
hoje, nesses 53 milhões, está tudo. Já está tudo. Já está toda a conta do que é importado junto com o que é fabricado. O que é fabricado. E hoje em dia existem os órgãos, né, que regulam isso. E eu digo sempre, precisa ser regulamentado cada vez mais. Eu digo que quem gera o resíduo, ele tem que ser responsável por ele. Claro, você concorda? Claro, concordo. Eu não posso, é o que eu falo, nós estamos num momento em que eu não posso simplesmente gerar um resíduo, descartá-lo e achar que a minha responsabilidade acabou ali. Não. A gente precisa cada vez mais entender as responsabilidades e o impacto da não responsabilidade, a forma como isso causa. E não é só no meio ambiente, é na sociedade como um todo. Você, Sueli, como especialista nessa matéria, me fala uma coisa, qual é o perigo do pneu na natureza, da pilha, das pilhas na natureza, das baterias de celular na natureza e na tua opinião, você acha que aqui em Manaus, conhecendo o setor como você conhece, essa questão de postos de entrega, que para mim é um mistério, eu pessoalmente, francamente, eu acho que deveria ter muito mais postos para pilhas, para baterias e para pneus. Você acha que não seria mais prático também para ajudar a indústria, a Mera, do próprio poder público, através da implementação de políticas públicas, de colocar mais postos conhecidos na cidade de Manaus para pilhas, para baterias, para pneus, etc. Porque, por exemplo, eu vou sair daqui agora e quero entregar 2 pneus que estão aí no meu carro, que eu troquei ontem. Eu vou para onde? Eu entrego onde? Eu estou me colocando no lugar da maioria, entendeu? E não do borracheiro e daqueles que já sabem, nas grandes lojas. Mas onde é que eu vou entregar, etc.? Qual é a sua opinião sobre isso? Eu penso que a gente sempre, para você conseguir mais êxito, todo mundo tem que estar envolvido. Eu digo que nós somos uma engrenagem, e uma engrenagem, para ela funcionar, tudo tem que girar ao mesmo tempo. Então, se os órgãos, se o governo, ele não está em sintonia, em sinergia com o serviço que a empresa privada, você consegue, que a gente não consegue ter 100% de êxito na operação. A gente precisa entender, porque nós estamos resolvendo um problema público. E que afeta políticas públicas que afeta a todos. Sim. Então a gente precisa ter essa sinergia, porque se a engrenagem ela não rodar, a gente não alcança o êxito que alcançaríamos, ou se alcançarmos, a gente vai demorar muito mais tempo se a engrenagem estivesse rodando da forma como tem que rodar. Dentro do pneu, quer dizer, na composição do pneu tem borracha, né? Sim. Né? Tem borracha sintética e eu acho que tem borracha natural, né? No pneu tudo é borracha natural? Não, é tudo borracha. A diferença é que alguns têm lã e outros não. Por exemplo, o pneu de caminhão, ele não tem lã, ele é só borracha. Já um pneu eu lá sabia que pneu tem lã. Tem. É mesmo? Pneu de carro. Além do aço, tem lã e o que mais? E a borracha. E a borracha. Muito bem. A Mera, vocês pegam e retiram do pneu que foi descartado a borracha, a lã e o aço. E daí vocês geram novos produtos com essa lã, com esse metal e com a borracha? Quando nós trituramos o pneu, nós conseguimos tirar 4 granulometrias da borracha. Fala o que é granulometria, por favor. Tem um monte de gente que diz, Humberto, alguns dos teus convidados não falam português. Eu digo, então, bora, fala em português. O tamanho dos grãos. O tamanho dos grãos. Grãos da borracha. Então a gente consegue 4 granulometrias diferentes. Eu tenho a raspa grossa, eu tenho a raspa fina, eu tenho o pó que eu consigo utilizar para anilha, e o pó que eu consigo utilizar para asfalto. Vale ressaltar que um asfalto feito com o pó da borracha, ele tem uma durabilidade 5 vezes maior que o convencional. Mesmo? Sim, a gente ainda consegue tirar o pó. Então tudo do pneu é reutilizável. Tudo é reutilizável. Transformado por isso que eu digo que a gente outros benefícios. Tudo. No asfalto. Exatamente.
E é isso que é encantador, né? Nos pisos que você falou, né? Exatamente, nos pisos, nas anilhas, nos halteres. A gente faz suporte para cone. Halteres, aquilo que eu uso lá na academia, aquilo lá tem a ver com a Amera? Total. Total. E agora também suporte para cone. Esses cones do trânsito? Uhum, você coloca um suporte que aí ele não vai voar, não vai carregar. É verdade, o cone tá fixo ali, né? Sim. E a Amera está por trás disso. A tecnologia utilizada na Amera está por trás de tudo isso. Exatamente. Muito bem. O que é que se sugere, Sueli, para as pessoas que estão nos ouvindo agora? Como elas devem agir para se livrar do pneu que precisa ser descartado? E, logicamente, focando na Amera. Eu digo que a gente precisa, antes de tudo, ter a conscientização da obrigatoriedade de nós darmos uma destinação correta a um produto. Então, se você tem um pneu na sua casa, se você descarta ele em alguma empresa, você precisa ter a certeza de que essa empresa está descartando em um lugar onde tem a destinação correta. Essas empresas aí que fazem o recolhimento de sólidos, de efluentes, empresas que pegaram aí, flagraram jogando nos igarapés, quer dizer, eu entendo perfeitamente o que você está dizendo. Então, é essa conscientização. Eu digo sempre que é a partir da conscientização que começa-se a cobrança e a partir da cobrança que começa a mudança de hábito. E tudo está na mudança de hábito. Você tem toda a razão, olha. É exatamente sobre isso. Eu estava vindo para cá, é interessante esse negócio dos temas. Eu estava vindo para cá e vi árvores, o pneu lá e a árvore dentro do pneu aí. Agora que você falou 600 anos, aquele pneu vai abrigar um bocado de árvores aí, porque 600 anos. Por exemplo, pessoas que usam os pneus nos jardins, né, botam lá, pintam o pneu e botam a árvore no meio, etc. Até para decoração as pessoas usam os pneus. Você notou isso? Sim, eu notei e eu acho que isso é muito válido, que a pessoa tenta não jogar, não descartar. Pode ser uma atitude para não jogar, não é, Sueli? Porém, a gente existe uma problemática, porque o pneu, quando ele está em contato com o solo, depois de um certo tempo ele começa a soltar resíduos que contaminam o solo. Resíduos químicos. Então é por isso que a gente precisa também ter esse olhar. Então é por isso que eu falo da importância. Quer dizer, pneu não é para ser usado em jardim e ter contato com o solo. Até porque o lençol freático está ali embaixo, não é, Sueli? Exatamente. Hein? Exatamente. Ele solta substância química que contamina o solo. Mas claro, tá certo. Exatamente. E é por isso que eu digo, é por isso que a gente precisa ter esse olhar. A gente precisa entender que nós temos responsabilidade. Quando a gente entende que nós temos responsabilidades, a gente começa a analisar com outro olhar. E essa é a importância, o que eu posso fazer, o que eu posso mudar, como que eu posso corrigir a partir daqui. Ok, eu fiz errado até aqui, tudo bem, mas daqui para frente eu quero fazer da forma correta. E nós estamos aqui para isso, para ajudar a todos, contribuir para todos que querem fazer o descarte correto do pneu. É só entrar em contato com a Amera. Nós estamos mostrando aí, né, o Instagram. Nós temos o Instagram, né? Tá tudo aí. Sim, tem no Instagram, você já consegue falar pelo WhatsApp com a empresa. Qual é o Instagram? Fala você. É Amera_Eco. AMERA. Amera. Olha como é que eu sou letro. AMMERA. Eles estão rindo aqui da maneira que eu sou letro. Olha, Sueli, me diz uma coisa. Uma vez, eu me lembro, faz tempo isso, eu fiquei perto de um pneu queimando e o cheiro dos químicos é horrível. Você tem toda a razão. Esses químicos, de acordo, em contato com o solo, só prejudicam. É a mesma coisa. Você fez revelações grandiosas aqui. Parabéns à Amera e todas as equipes que estão trabalhando lá na Amera. Quem quiser visitar a Amera para conhecer lá o processo, a fábrica, as máquinas, eu imagino essas máquinas devem ser lindíssimas, né? Com a tecnologia. Sim, e nós tudo. estamos de portas abertas, nós somos... É no Distrito Industrial, né? No Distrito Industrial, em frente, próximo à Bola da Suframa, em frente ao Centro Cultural dos Povos da Amazônia.
E será um prazer. Pera, é bem receber. aqui. É bem aqui. Ali 8 onde era a minutos. Fundação 8 Rede minutos. Amazônica, né? Ela é fantástica. Sheli, muito obrigado. Foi um grande prazer te conhecer e um Muito prazer obrigada. conversar contigo. Muito E obrigada. graças a você, graças a Deus, o que nós dissemos que você faria grandes revelações aconteceu. E acredita, eu não tinha combinado nada com ela. Combinei alguma coisa com você? Não. É a primeira vez que eu estou falando com ela, é agora. Sheli, parabéns, parabéns. O obrigada. meio ambiente agradece a Mera, os habitantes de Manaus agradecem a Mera. E as futuras gerações, quando chegarem aqui, vão agradecer também, tá? Muito obrigada. Eu quero deixar um recado. A gente precisa entender que reciclar é ressignificar o amanhã. Pai Então d'égua, é por gostei. isso que a gente precisa dessa responsabilidade. Reciclar é ressignificar o amanhã. Muito bacana. Quero só te pedir uma coisa, posso? Claro. Dia 25 tem uma banda de jazz maravilhosa tocando num restaurante maravilhoso. Acho que tu deverias ir lá para ver o real ali. Já. Tá? Pode tá contar convidada. comigo. Muito obrigada. A gente, simpaticíssima a Sueli Cussual, não é? É ou não é? Por hoje é só. Muito obrigado. Até amanhã. Manaus vai ganhar em breve um novo Hospital Pediátrico Rio Solimões da Apivida Notre Dame Intermédica. Temos vida no nome, e isso não é só uma coincidência. Onde há vida, Apivida Notre Dame Intermédica.